na cruz para que nossas vidas fossem transformadas. E se nós estivermos fazendo parte da igreja e a nossa vida não for transformada, não há milagre para o Senhor. Não há milagre. Seria apenas uma participação. Mas quando o Senhor me escolheu e te escolheu, Ele me escolheu e te escolheu para que o reino se manifeste. Amém. Para que a minha vida, a tua vida seja livre, em nome de Jesus, e nossa família seja livre, e todos aqueles que estão à nossa volta venham a ser livres, as cadeias do inferno venham a ser rompidas pelo poder do reino que é em nós, pelo poder do reino. A Bíblia diz, lá no livro de Neemias, que quando Jerusalém estava destruída, Deus usa de um homem para reconstruir Neemias, porque aquele homem, ele sente de Deus, ele sente no Espírito que ele tem que voltar para Jerusalém e reconstruir os seus muros, reconstruir aquele reino que havia sido destruído. Por 3 dias ali, ele ora, ele jejua, ele busca Deus, ele recebe a carta, os caminhos são abertos para ele, e quando ele chega em Jerusalém, ele vai ali em Jerusalém olhar a destruição que havia sido. E a Bíblia diz que ali ele contempla várias portas para ser reconstruída. E uma das portas que tinha que ser reconstruída era a porta dos cavalos, em Neemias 3:28. E ali ele fala que era passado por aquela porta as cargas, o peso, era passado por aquela porta tudo aquilo que havia de carga, tudo aquilo que havia de presa. Por causa que os cavalos carregavam e entravam por aquela porta. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é a porta, que ele veio em nossas vidas, de contínuo, de ficar aberta, de contínuo esta porta, para que todo o peso que havia em tua vida, para que todo jugo que Satanás houvesse colocado sobre a tua vida, para que todo o desígnio da morte, da enfermidade, fosse quebrada. Ali foi aberta a porta, mas Jesus se levanta e olha para você e fala para você: eu vim te construir, te reconstruir pelo meu poder. Amém. E além de eu reconstruir, eu vim tirar o peso, fardo, a eternidade, eu vim trazer vida, vida com abundância, quebrar o desígnio da morte e olhar para você, em nome de Jesus, receba a vida, porque tu e tua casa serão benditas. Amém. Todo fardo quebrado, jugo é despedaçado, todo o peso que havia em nós é removido pelo poder de Cristo, toda carga, toda amada, toda indisposição, todo cansaço, seja qualquer foi removido. Profetiza comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Foi removido. Foi removido. Por Jesus Cristo. Jesus Porque Cristo. esse nome tem poder. Esse nome tem Foi poder. removido por Jesus Foi Cristo. removido. E eu sou livre. Eu sou Em livre. nome de Jesus. Em nome de Eu sou livre. Eu sou livre. Tem o poder de Cristo. Amém. Ele nos tornou livre, mas nós precisamos querer ser livres. A irmã chegou agora, um pouquinho antes do culto, e disse: eu estou disposta, eu quero ser livre. Amém. Então nós iniciamos ela dizendo: então você tem como ser livre, você quer ser livre, né? Você quer ser livre. Então, essa porta é aberta de contínuo. Ali em Isaías 60, onde você encontra 700 anos da vida de Cristo. O profeta Isaías, ele entrega a sua vida ao Senhor e ele vive toda a trajetória de Cristo. Ele sente toda a trajetória do Senhor Jesus. Para ele é revelado. Por que para ele foi revelado? Porque ele entregou a vida dele dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta tuas mãos e fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos querer, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que o Senhor tem para nós.
Satanás, ele é perito em nos amarrar, colocar em disposição, trazer a mentira, trazer a escuridão da noite, trazer a morte, nos prostrar diante dele. Mas a Bíblia diz que da forma que Satanás, ele tenta aprisionar as vidas, nós como igreja temos que libertá-las. Amém. Em nome de Jesus, cada um de nós, a luta é pelas vidas, é pela minha vida, pela minha família, pela tua vida, pela tua família. Então o propósito de Deus te chamar e você vir para a igreja não é apenas mais uma congregação, não é apenas o nome de uma igreja, é o nome de Jesus que tem que fazer efeito em sua vida. O nome de Jesus. E Ele está aqui para mudar a minha vida e a tua vida. Eu estava falando com o bispo assim, que hoje eu queria preparar a ceia e nós pegarmos. Então eu gostaria que você fechasse bem os seus olhos e que você visse hoje o caminho da cruz. Porque quando nós chegarmos aqui na frente, em nome de Jesus, eu quero pedir para você enxergar a cruz vazia. E ali você compreender o propósito do sacrifício de Cristo. Porque se nós não aprendemos o propósito do sacrifício de Cristo, todos os dias nós vamos ter a mesma pessoa. Todos os dias desanimado, todos os dias preocupado, todos os dias sem força, todos os dias enfermo, todos os dias queixando pela mesma enfermidade, todos os dias lamentando pela mesma causa, todos os dias paralisando em nome de Jesus o nosso espírito de adorar o Senhor. Todos os dias nós vamos ter da mesma maneira, todos os dias angustiados, todos os dias brigando, todos os dias maltratando, todos os dias faltando amor, todos os dias. Mas se nós compreendemos o propósito de Cristo, tem que haver mudança em nós. Amém. E Deus quer começar por esses tempos, em nome de Jesus, de revelação. Meu irmão, eu sei que às vezes você tem vontade de conversar. Mas presta atenção, se você estiver na igreja e conversar, o inimigo te acompanha, chega na sua casa, vai ter o quê? Pancadaria. Sai de perto de quem conversa, muda de lugar. É um momento muito importante esse momento, porque é o momento que nós vamos chegar até a cruz. E se você está aqui, é para você ser livre. Amém. E para você ser livre, você tem que crer naquilo, entender aquilo que está sendo pregado. Porque senão você não vai ser livre. Senão você não vai ser liberto. Porque senão eu não vou ser livre e não vou ser liberto. Em nome de Jesus, nós precisamos compreender. Então, na hora da ceia, o bispo vai ministrar, mas eu quero pedir para você fechar bem os seus olhos. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, chegar com Jesus até o Getsemane. Pastor, a palavra ruim, né? A gente não entende, é verdade. Ninguém entende. Mas eu quero pedir para você, nesse momento, em nome de Jesus, sabe por que o Getsemane? Porque foi ali onde Jesus começou. Getsemane simboliza o lugar do óleo. Mas a Bíblia diz que Jesus levou os seus discípulos com ele ao Getsemane. E a Bíblia diz que a angústia de Jesus era tão grande, porque ele ia dar a vida por mim e por você. E a Bíblia diz que ele leva discípulos com ele. E quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo. E quando Jesus olha para os discípulos, Jesus diz: vocês não conseguem orar e vigiar comigo, nem um pouco. Jesus diz ali no contexto que não era um sono, que não estava dormindo. Eles estavam dispersos daquilo que Jesus havia colocado na mão deles para fazer, e eles não estavam conseguindo fazer. Levanta tuas mãos comigo e fala: Espírito Santo, não permita que eu venha na igreja e me desperte, porque eu durmo junto a Jesus. Mas Jesus me disciplinou para vencer na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu bairro. Eu fui chamado por isso. E nesta noite, eu não
não vai vir. Deus quer transformar uma geração de eleitos. Deus quer levar profetas em todas as nações. Mas Deus quer começar pela tua casa. Deus quer começar pelo teu esposo. Deus quer começar pela tua família. Deus quer começar pelo teu interior. Jesus chegou a você. E ali ele ora. E Jesus ali começa a grande trajetória da vida dele. Tem uma trajetória em nossa vida. Se você chegar ao Getsemane hoje, confiar que o azeite do Senhor vai ser derramado, e você parar de dormir, e você parar de conversar, e você parar de distrair, e você parar de brigar, hoje, em nome de Jesus, é o dia marcado da sua vitória, porque Jesus, Ele está aqui, porque se Ele não estivesse, a palavra seria mentirosa, e a Bíblia diz que essa palavra não mente. Quando eu me reúno com você aqui, em nome de Jesus, a primeira pessoa a chegar é Jesus. E nas mãos de Jesus a vida e poder. Levanta as tuas mãos e profetiza comigo. Nas mãos de Jesus, a vida e o poder. A vida e o poder. Eu recebo a vida. Eu recebo a E eu vida. recebo o poder. Eu recebo o poder. Nas mãos de Amém. Jesus, a vida e o poder. Amém. E você é conhecida, e eu e você vamos ser conhecidos pela vida e poder de Jesus em nossas mãos. Amém. Pela feitura de Cristo em nós, pela semelhança de Cristo em nós. O diabo não tem medo de quem grita, mas o diabo tem medo daquele que recebe a unção do Getsemane. Amém. A unção da vida. E nesta noite o Senhor quer trazer toda a tua vida essa unção. E nesta noite o Senhor quer trazer toda a tua vida essa unção de renovo. E a Bíblia diz que quando ele se levanta dali, ele está tão cansado, ele está tão esgotado pelo peso das nossas vidas, da minha vida e da tua vida, que ele está prostrado orando nos pés de Deus. Mas a Bíblia diz que ele estava tão aguçado, seus ouvidos tão aguçados, que quando o inimigo vem, ele se levanta. A Bíblia diz que nós podemos nos prostrar diante de Deus, mas nós temos que rejeitar o inimigo. E quando ele vem nos levantar, ele diz: saia daqui pelo poder que há no nome de Jesus. Quando ele vem ao encontro de Jesus, e Jesus se levanta ali no Getsemane, e Jesus se levanta dizendo: Senhor, eu me prostro aos teus pés. Mas aos pés do inimigo não. Jesus ficou em pé. E nós precisamos estar em pé diante do inimigo e prostrar diante de Deus. Chegou o momento dessa igreja se prostrar aos pés do Senhor. Amém. E quando o inimigo vir, você se levantar e dizer: saia, em nome de Jesus. Amém. Saia pelo poder de Cristo. Saia da minha vida. Não se prostra mais ao inimigo. Quantas vezes o inimigo fala para você: não vai para a igreja, e você fica prostrado. Hoje é domingo, você tem que almoçar com a família, e você se prostra. Hoje tem um jogo de futebol, e você se prostra. Mas na hora que ele vem, ele encosta. Somente o poder de Deus, somente o óleo da unção pode libertar. Ele fala no teu ouvido: briga com teu marido, manda teu marido embora de casa, tira o marido da tua cama, bate no teu filho, dá um soco santo no teu filho, fala um palavrão santo. Enquanto isso, o inimigo está nos vencendo, irmãos, porque o óleo da unção tem que ser derramado sobre a nossa vida. Crentes que cheiram óleo, crentes que cheiram azeite, crentes que têm a feitura de Cristo, crentes que têm a semelhança de Cristo, crentes que começam a se levantar quando escutam o inimigo, crentes que não se prostam ao inimigo, em nome de Jesus, mas que se levanta. Profetiza comigo: esse sou eu. Eu fui escolhido por Jesus para ser dessa maneira, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele se levanta. E quando pergunta quem procurar, ele diz: sou eu.
sem medo, não tenha medo de nada. Em nome de Jesus, com Jesus, você é transformado em glória. A sua vergonha é transformada em honra. Em nome de Jesus, a quem procurar, ele se levanta ali dizendo: sou eu, eis-me aqui, sem medo. Ele sabia que era o momento. E a Bíblia diz que quando ele tomou aquela cruz, irmãos, ele coloca a cruz na costa, ele olha para você. Satanás do lado dele falando com ele: desista, esse povo não merece. Desista, esse povo não merece. Todos falharam, falha. Ele olha para mim, para você e diz para mim, para você: eu não posso falhar. Eu não posso falhar, porque o amor de Deus na tua vida é tão grande. O amor de Deus na tua vida é tão grande que eu não posso falhar. Satanás do lado dele esperando ele reclamar, ele segurando a cruz, e ele diz: eu tomei a cruz para que seus pecados sejam perdoados, para que a sua eternidade seja curada. Quando você recebeu Jesus, aquilo que você era, você não é mais. O sangue de Cristo veio sobre a sua vida, e a leitura do Senhor Jesus, o sangue do Senhor, a nova aliança começou a acontecer sobre você, e a eternidade que estava sobre você saiu. A Bíblia diz: o primeiro propósito da cruz é que ele perdoou nossos pecados. O segundo propósito da cruz, ele curou a nossa enfermidade. Ele curou, está escrito na palavra. Isaías 53, em Pedro 2:24 está escrito: ele tomou sobre si a nossa enfermidade. Ele tomou, então está escrito que ele carregou, então está escrito que ele levou a sepultura. Então desta noite na Santa Ceia, cada um de nós que sentimos enfermo, pelo poder que há no nome de Jesus, a enfermidade tem que sair da sua vida. A enfermidade não pode permanecer, porque senão aquilo que pregamos é mentira. Ele tomou sobre si, em nome de Jesus, a sua enfermidade, da pequena à grande, da dor de ouvido, a dor de cabeça, ao câncer, não importa. E se no nosso meio tiver alguém enfermo, se eu for enfermo, se a minha casa for enfermo, em nome de Jesus, nós precisamos buscar a palavra. Ele tomou sobre si a nossa enfermidade. E ele perdoou nossos pecados. Amém. Tudo que você era no mundo, suas vestes eram sujas. Ele te recebe como o pai recebeu o filho pródigo, dizendo: vem aqui, meu amado, não importa como você estava, eu coloco um anel nas suas mãos, eu olho para você, eu falo para você, eu te dou autoridade no reino, porque tu és o meu filho, tu és o meu administrador. Recebe esse anel de governo e governa tudo que eu tenho, filho. O filho chega descalço, o pai fala: vai lá e pega um sapato para ele, porque antes ele era escravo, e no momento que os seus pés são calçados, ele se torna filho. A escravidão foi acabada, a escravidão da sua vida foi acabada pelo poder de Cristo. Seus pés foram calçados pelo milagre. Troca as vestes dele, porque antes ele era um mendigo, mas agora ele é filho do dono, ele é filho do rei. Profetiza comigo: Shaiai, tu cantarás nesta noite, é o sonho, filho do rei, em nome de Jesus. Ele nos tornou filho do rei, ele nos deu toda a autoridade possível, e nós temos que começar a exercer essa autoridade de rei. Eu e você, minha vida, nossa casa, tudo que não é do Senhor da nossa vida tem que ser arrancado pela cruz. Mas a Bíblia diz que no caminhar da cruz vem os soldados e colocam chibatadas nas costas de Jesus. Porque, por dois motivos: primeiramente, se Jesus reclamasse, pensa quantas vezes você abre a boca para dizer que a sua vida não presta. Pensa que a dor que você sente no dedo, você fala que você não aguenta mais. Ele levou 40, acho que foi 40, né? 39, 40. Chibatada, eu até faço confusão com o número. Mas cada chibatada que ele levava na sua carne representa ali que pelo poder do sangue, que pelo poder que ele estava carregando, toda a sua velha natureza, todo o seu velho
velho homem seria transformado na cruz. Por isso nós precisamos chegar a compreender e ser transformado. Não basta só vir na igreja. Nosso temperamento tem que ser transformado. Nosso ódio tem que ser transformado. Nossa falta de paz tem que ser transformada. Cada chibatada que ele levou representa uma deficiência da sua carne. Ele perdoou o pecado, mas as consequências da nossa carne, nós temos que chegar diante da cruz e depositar. Tem muitas pessoas que são crentes, tem muitas pessoas que falam línguas, tem muitas pessoas, mas não são curadas, são assim infernais, não tem testemunho de vida, briga em casa, bate no marido, não respeita o próximo, não ama o pai, está fora do mandamento, tem um temperamento aguçado, é extremamente nervoso. A Bíblia diz que a chibatada recomeçou ali para dizer para mim: Beatriz, tudo que você era, você não pode ser mais. Amém. Se você não tivesse amor, pela primeira chibatada, eu quero transformar sua falta de amor em amor. Se você tiver raiva, eu quero transformar sua raiva. Se você tiver um temperamento aguçado, eu quero transformar. Então, cada chibatada na sua carne representa que eu e você pode ser mudado. Em nome de Jesus, pelo poder de Cristo, nosso temperamento, nossa vida, o velho homem sendo crucificado na cruz e o poder de Cristo. Ainda que alguém chegar a me bater, ainda que alguém vier e tomar a placa da igreja, ainda que vier alguém tomar a igreja, Jesus disse: amado, se alguém mandar você caminhar uma légua, caminha duas. Se alguém mandar, ainda que for necessário, eu dar a vida por alguém, esse é o ministério de Cristo na igreja. Em nome de Jesus, esse é o ministério de Cristo. Mas nós precisamos compreender que quando aí não bastou as chibatadas, a Bíblia diz que eles colocam em Jesus a coroa de espinho. E a Bíblia diz que aquele espinho era grande e travou. Jesus olha para mim, para você, e diz para mim, para você: eu estou sendo coroado com a coroa de espinho, para olhar para você e ver você sendo transformado em glória. Você vai usar a coroa da glória do meu nome. Profetiza comigo: se eu crer, eu vou usar a coroa da glória de Jesus. Se eu crer, eu vou usar a coroa da glória. Porque aquela coroa de espinho simboliza que ele levou tudo que era de ruim, de escravidão da minha vida, para transformar a minha vida em glória. No lugar de desonra, eu vou ter dupla honra. Deus vai me buscar na terra de Lodebar, na terra da lama, onde eu fui rejeitado, e me põe a sentar na mesa com o príncipe, com a autoridade. Amém. Em nome de Jesus, em minha vida. E a Bíblia diz que aí ele recebe aquela coroa, e Satanás do lado dele, e os demônios do lado dele, esperando que ele fosse falhar. A Bíblia diz em João que antes
de nós nascermos, Ele nos conhecia. Porque na trajetória da cruz Ele viu a minha vida e viu a sua vida. Por isso ser chamado por Ele é uma honra. Ser chamado por Jesus não é de folga. Ser chamado por Jesus é honra. Profetiza comigo é honra. Ser chamado por Jesus é amor de Deus. É liberação de um amor. E Satanás, olha para mim e para você que Jesus não te ama. Ninguém te ama. Como é que pode nós sermos escravizados a esse ponto, irmão? Mas a Bíblia diz que quando ele chega na cruz, a cruz não era dele. Ainda o padrinho estava ministrando, disseram que era de Barrabás, mas também não era. A cruz era minha e sua. Não era de Barrabás, era nossa. Era o nosso pecado pendurado ali. Era nosso, não era de Barrabás, era meu e seu. Aquele sacrifício dele ali foi tão grande, e ele ainda se aguenta até o último instante para ele chegar até o momento em que ele havia de morrer. Ele olha para Deus, ele chama Deus, e ele olha para mim, para você e fala para mim, para você ser consumado. Amém. Você é livre, porque as cadeias da morte foram quebradas, porque as prisões do inferno foram destruídas, porque a chave do reino está sobre a tua vida, e o poder do inferno não pode prevalecer sobre a tua vida. Profetiza comigo, está consumado. Levanta as tuas mãos e profetiza: eu sou livre pelo poder que há no nome de Jesus. Foi consumado. A cima foi aberta. Foi dado preço por mim. A escravidão foi tirada. Jesus se comprou pelo sangue. Glória a Deus. Jesus, Senhor, filho da terra, se comprou pelo sangue. Jesus está consumado. As cadeias foram abertas. A morte saiu. A enfermidade foi destruída. O fracasso foi quebrado pelo poder que há no nome dele. Pelo poder que há no nome dele. Oh, Yandanai, ele fez isso por mim e por você. E quantas vezes você é despercebido disso? E quantas vezes tanto faz para você estar na igreja não está? Quantas vezes o demônio faz porque você não lembra disso? Porque se você não lembrar, nós somos como os discípulos que dormem. Mas quando eu lembro do sacrifício de Cristo na cruz, eu me levanto todos os dias, porque eu sei que tem alguém que me ama. Eu vou todos os dias na minha história, porque eu sei que tem um caminho, e esse caminho na minha vida é de vitória. E aquele que tenta me paralisar, que não fez nada por mim, que espera eu morrer para ir lá no cemitério, lá onde eu vou pegar minha alma, para levar para o inferno. Quantas vezes eu e você se prostra diante dele? Quantas vezes? Ele fica esperando, colocando nossa vida prostrada. Ele fala para você: briga mesmo, você assim não vai mudar. Ele fala para você: não busca Deus, esse Deus é ruim. Aonde que Deus é ruim? Aonde que Deus é ruim? Lembra da cruz, que você não consegue lembrar, pega o Cristo e passa, mas começa a recordar a mensagem de Cristo na cruz, porque é o único que pode nos libertar. É a mensagem de Cristo. Ninguém vai libertar ninguém. Homem nenhum tem poder. Mas quando eu transformo a vida, aqueles que estão do meu lado é transformada. Porque da minha vida vai inalar o amor. E vai inalar a vida. É de mim que o Senhor vai começar. Não é daquele que ficou em casa. Aquele que ficou em casa, o coração vai ser esmiuçado pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 23, 29, que a palavra de Deus é fogo. Em nome de Jesus. E é martelo que esmiuça a ceia. Tudo que é duro, meu Senhor tem o poder de esmiuçar. Tudo que é duro, o meu Senhor tem o poder de quebrar. Tudo que é duro,
vai ser liberto. Por quê? Porque você vai aprender a amá-lo. Porque o amor do Senhor vai nascer dentro de você. Em nome de Jesus. O mundo pode te ensinar, é olho dele por dentro. Mas o meu Senhor me ensinou. Se alguém pede sua capa, se alguém pede sua camisa, dá sua capa. Se alguém bate de um lado, dá o outro. Isso é que eu não tenho. O mundo pode dizer que eu sou boba. O mundo pode dizer o que ele quiser. Eu estou dizendo aquilo que está na palavra de Deus.